Bem, então, bom dia a todos, formalmente. Obrigado por estar participando desse nosso evento. Essa ideia é uma organização do Programa de Pós-Graduação em Matemática da Universidade de Brasília, né? E a nossa ideia é, nas próximas sextas-feiras, às 10 horas da manhã, nos encontrarmos para palestras de divulgação a respeito do tema Covid-19 relacionado à matemática, né? Ou seja, o ferramental matemática, as pesquisas matemáticas, em que a matemática pode estar auxiliando nessa luta que a humanidade está passando. Bem, então, nós organizamos de forma rápida esse evento, pensamos pouco mais de uma semana em organizar, mas temos encontrado assim bastante pessoas dispostas a estarem ajudando, organizando, e também até proferir as palestras e assim por diante. Então, muito obrigado a todos, tá? Obrigado à professora Luciana, que nos ajudou junto com o grupo do PET. Obrigado ao professor João Paulo, obrigado a todos que estão ajudando. E obrigado ao professor Matufu. Professor Matufu, muito obrigado por você ter aceitado o convite nosso de coordenar esse evento para a gente, tá? E, além disso, de começar com a primeira palestra. Como eu já disse antes a vocês, eu acho que é um momento importante da humanidade, né? E eu acho que o nosso programa, nosso departamento tem um potencial de estar discutindo, ajudando, participando desse processo. E acho que é um serviço importante na... Caramba. Zabol, o nome, eu não sei pronunciar bem o nome dela, da Unicamp. Ela vai falar também um pouco sobre a pesquisa que ela faz sobre Covid-19 e sobre também modelos matemáticos de como chegar no preço ótimo de energia elétrica, né? Bem, então, vamos dar início, formalmente. Professor Matufu, muito... Oi, estão me ouvindo? Eu perdi o som aqui. Professor Carlos, só me dá um reply se o pessoal tá ouvindo aqui. Estamos ouvindo bem, Matufu. Estou ouvindo. Ok, obrigado. Então tá, eu queria agradecer aí o professor Carlos Alberto, também a Luciana, que ajudou a montar o banner, a divulgação, e o Carlos Alberto deu espaço, né, me incentivou a falar um pouquinho sobre esse assunto. Então tá. Desculpa, Adolfo, eu fiquei fora do ar por um segundo aqui. Tá legal. Compreensível, tem que compreender esses momentos. Adolfo, muito obrigado mais uma vez, então fique à vontade, viu? De nada. Daqui a pouco cai a conexão aqui. Bom, então, essa palestra, na verdade, eu fiz em abril, tá? A primeira versão, e eu fiz, na verdade, para os meus familiares, para alguns amigos mais próximos. Aí o pessoal achou interessante, depois eu falei, talvez eu divulgue para os meus alunos também. Então, eu quero avisar desde já que o conteúdo matemático, ela é bem assim elementar. O que eu queria mostrar mesmo é o conceito, né, matemático por detrás do achatamento da curva de infecção, que se fala muito na mídia, televisão, etc. Então, tá bom. Basicamente, deixa eu ver, muda assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre o COVID, né, o achatamento da curva. Depois vou tentar deduzir rapidamente o modelo SIR, né, SR, e falar sobre um número mágico aqui, que é o número de reprodução básica, o R0, que também é mencionado na televisão, no noticiário, assim, direto, né, toda hora.
e depois a matemática da curva. Fiz algumas simulações de curva para a gente olhar o efeito do R0 sobre a curva. Bom, então o Covid-19, né? Então, algumas coisas básicas, né? O mundo enfrenta a maior pandemia da sua história, a Covid-19, que é causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Tá? E o que aconteceu? Observou-se o colapso do sistema de saúde em diversas regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? No Brasil, esse dado é de maio, porque foi a última vez que eu atualizei aqui. 14 de maio de 2020, houve 844 mortes pela Covid em 24 horas, sem contar as subnotificações. Tá? Então, hoje já está no nível, está em torno de 1.000 e poucas mortes por dia, que é uma coisa assim, é uma calamidade mesmo, né? A gente sente muito por causa dessa morte, né? Inclusive entre pessoas que a gente conhece. Bom, na falta de uma vacina, a forma mais ortodoxa de se combater uma epidemia, né, é o distanciamento social, a quarentena. E isso a gente aprendeu assim ao longo da história, já faz assim, séculos, né? Eu posso dar dois exemplos bem básicos ou bem exemplos famosos, né? A peste bubônica, né, do século XIV. Peste bubônica tem um vetor, tá? Tem um animal que transmite, que é a pulga, tá? E a gripe espanhola já é contato humano com humano, né? Sem um vetor intermediário. Também temos posso dizer, subepidemia, seria, né, tipo dengue, né, que também tem um vetor que é o mosquito. Então, o achatamento da curva. Então, eu diria assim, as instituições governamentais e a grande mídia vêm alertando sobre a necessidade do isolamento social. Utilizam-se justificativo de cunho científico como o achatamento da curva de infecção, né? Então, o que vem a ser isso? Então, essa ideia de achatamento de curva vem assim, né, invade a nossa casa, na televisão, muita gente falando, médicos falando, repórteres falando. Então, eu gostaria de trabalhar precisamente com esse tópico. Veja, então, aqui uma arte gráfica exibida pela Rede Globo em março de 2020. Então, aqui tem a curva, né, de epidemia, né, dos infectados, tá? Sem medidas de controle. Então, um cálculo básico, né, o inicial, diria assim, olha, se nada for feito, a quantidade de infectados, né, vai descrever uma curva desse tipo. Mas aqui o vertical é o número de pessoas infectadas. Mas só que o sistema de capacidade, né, capacidade do sistema de saúde, que é essa linha tracejada aqui, tá? Ela consegue atender essa quantidade de pessoa num determinado tempo, assim, instantâneo, né? Quer dizer, se tiver mais gente que essa linha pontilhado, algumas pessoas não serão atendidas. E aí caracterizaria, então, o colapso do sistema de saúde. Tá? Então, o que faz? O que podemos fazer? Fazer medidas de controle, aqui, ó, que reduzem o contágio. Aí, essa curva, em vez de ficar tão alta, ela fica achatada. Tá? O número máximo de infectado num certo tempo, ele nunca passa desse topo aqui, de forma que a capacidade do sistema de saúde possa absorver e tratar essas pessoas. Então, o achatamento da curva faz a curva achatar e empurra o seu máximo mais para frente, tá? Quer dizer, ao invés de, né, trabalhar com uma situação aguda, a gente trabalha com uma situação mais amena, tá? Mas dura mais tempo e com custos, né, mais ou menos elevados, seria a medidas que reduzem o contágio, né, o isolamento social ou a quarentena. E então esse tipo de
de curva, que tem, né, uma matemática por detrás, ela aparece frequentemente na mídia e às vezes fica assim aquele interesse, né? Mas qual é a matemática que está por detrás disso? Seria eu pegar essa curva e multiplicar por algum parâmetro, um peso, né, de maneira que ela fica achatada? E o que a gente vai ver aí hoje, né, é que essas curvas, elas saem normalmente de um modelo matemático, que é um sistema de equações diferenciais, chamado sistema SIR. Bom, então, vamos lá. Então, o modelo SIR, tá? Mas antes de falar do modelo, eu vou falar do cenário pré-epidemia. Então, pré-epidemia, assim, no início, o sistema de saúde alerta para uma epidemia emergente. Por quê? Porque os hospitais, né, nos hospitais estão chegando pacientes com uma determinada diagnóstico, né, assim, e aí os médicos, o sistema de saúde percebe, olha, isso aqui parece ser uma epidemia contagiosa, né? Então, mais ou menos ao mesmo tempo, ou logo em seguida, os laboratórios tentam detectar, né, identificar a causa, qual é o tipo, qual é né, o causador dessa epidemia, se é um vírus, se é uma bactéria, qual a família de vírus, e depois o tempo de incubação, se existem vacina, né, qual a taxa de letalidade. Então, tem todo um trabalho que é feito antes de ser anunciado que há uma epidemia. Aí, uma vez que esses trabalhos, né, a gente, pelos dados, pelos os trabalhos de laboratório, a gente percebe que realmente é uma epidemia, então é declarada a epidemia. Aí, quando se declara a epidemia, a gente já tem dados disponíveis, tem dados iniciais, mortalidade, quantas pessoas ficaram internados, né? E também em que tipo de cidade, se é uma coisa, né, que a mobilidade influi ou não, faixa etária, classes sociais. Então, tem toda uma quantidade de dados que estão disponíveis, tá? Mas a pergunta é, como fazer análise de cenários? Como minimizar ao máximo o impacto da epidemia? E então, a gente vai buscar algum modelo científico, um modelo matemático. Então, atualmente, usamos modelos matemáticos do tipo SIR, tá? Suscetíveis, infectados e recuperados, tá? São modelos compartimentais que eu vou explicar daqui a pouco. Esses modelos são do começo do século passado, né, por Kermack e McKendrick, são de amplo uso mundial, tá? Comprovação assim muito efetiva. Mas, infelizmente, os parâmetros do modelo CIR, o modelo CIR tem uns parâmetros que você tem que colocar lá para o modelo funcionar. Esses parâmetros são de difícil obtenção, para falar a verdade, muito difícil, tá, de obter esses parâmetros. Então, é necessário na formação de equipes interdisciplinares para fazer a preparação de dados, tá? Geralmente essas equipes, tá? Elas têm médicos, pessoal do laboratório, tem estatísticos para calcular a probabilidade de acontecer uma coisa ou outra coisa, geógrafos, né, para ver como é que a mobilidade das pessoas, como isso aí se transmite, quais são locais relevantes para você levantar dados e quais são os locais que você pode deixar para uma segunda, né, um momento. Então, tem todo um tratamento de dados. Então, aqui é uma equipe, né, um trabalho muito sofisticado, que não é o assunto aqui, né, nessa palestra aqui. Então, o nosso objetivo aqui é o seguinte: vamos apresentar o conceito da curva de infecção, de onde ela nasce, né, e tudo isso através do modelo SR. Ó, eu agora vou falar sobre o modelo, né?
Trata-se de um modelo compartimental. Então, um modelo compartimental, a gente divide a população de uma região ou de uma cidade em compartimento, como se fosse containers, tá? É tão simples assim, é tão simples assim. A gente divide a população em três grandes grupos, tá? O grupo dos indivíduos susceptíveis, tá? São pessoas sãs que podem ficar doentes, tá? Então, eles são susceptíveis. E uma população de indivíduos infectados, né, que eu vou representar por I, tá? E uma população de indivíduos retirados. Então, é assim, os suscetíveis, eles podem ser contaminados, né, infectados, então eles passam a ser infectados. Eles saem do compartimento de susceptíveis e entram para o compartimento de infectados. Aí desses infectados, depois de um certo tempo, a pessoa, né, se curou, então ficou recuperado. Então ele foi retirado desse sistema. Ele está dentro do container dos que ficaram curados. Mas também alguns dos infectados podem não resistir, né, e chegar ao óbito, tá? Então ele também é colocado nos retirados. Ah, mas vai misturar tudo? A gente pode separar. Entretanto, matematicamente falando, as pessoas que deixam de ser infectadas, elas estão retiradas do sistema. E quem são retirados do sistema são os curados, né, recuperados, ou então os que faleceram, tá? Então, a gente põe no mesmo compartimento por uma questão de lógica matemática, não uma questão, tá, social, ou ética, ou moral, tá certo? Então, nós chamamos de retirado. Aí, coloquei aqui, né, os retirados representam indivíduos que se recuperaram ou morreram. O compartimento R, né, dos retirados, é também chamado de recuperado, às vezes, quando a gente não quer trabalhar com os mortos, né? Então, os mortos têm uma outra saída, então isso aí são chamados de... Esse R pode representar retirados ou recuperados. Bom, gente, essas três populações, S, I e R, né, elas mudam com o tempo, variam com o tempo. A gente pode plotar a curva dos susceptíveis, plotar a curva dos infectados e plotar a curva dos recuperados, dividindo em duas partes, inclusive a curva dos mortos, né? Nós vamos trabalhar com essa curva dos infectados, que é a curva que a gente quer achatar, tá? Essa curva I. Então, as populações variam com o tempo, a gente pode escrever como S de T, I de T e R de T. Bom, agora vamos ver quais são os pressupostos, né, do modelo. Esses aqui são os elementos. Então, os pressupostos do modelo a população total é constante, ou seja, em qualquer instante de tempo, tá? O número de susceptíveis, pessoas sãs que podem ficar doentes, mais o número de infectados, mais o número de retirados, que são as pessoas que se curaram e têm imunidade, né? Então, ou que morreram, então eles ficam aqui. E essa soma, em qualquer instante de tempo, é sempre N. Aí a gente pode criticar assim, mas não há natalidade nesse sistema? Então, o sistema SR, é, esse sistema é simples, tá? Simples o suficiente para a gente manipular bem e forte o suficiente para a gente poder ter resultados, né, análises conclusivas, tá? Que sejam úteis. Então, normalmente, uma epidemia viral, a gente entende que é alguma coisa que dura de 3 a 6 meses. Então, o número de populações, por simplicidade, a gente coloca como N, tá? Como fixo. E esse modelo, em geral, né, é usado para uma região mais delimitada, tá? Não é um país, por exemplo, o modelo para um país como o Brasil, assim, gigantesco, né, com diversidade, assim, bem marcantes.
Então, esse modelo não serve, teria que colocar mais elementos, seria modelos CIRS mais elaborados, né? Bom, então, durante a evolução da epidemia, né, não se considera nascimentos ou migrações. A gente temos 3 compartimentos e aquilo representa a população total de uma certa região. E vamos trabalhar com isso num tempo limitado, alguma coisa entre 6 meses a 1 ano, no máximo, né? Então, os retirados, esses R, ou recuperados, né, eles ficam imunes e não voltam mais para o compartimento S, tá, do susceptível. Então, susceptíveis podem virar infectados, infectados ficam recuperados depois de um tempo, mas os recuperados não voltam a ser suscetíveis de novo, tá? Então, é uma migração de sentido único. Bom, então esses são os pressupostos. Aí, vamos deduzir o modelo. A dedução do modelo, a gente pode fazer de uma maneira simples, né, usando o conceito de taxa de variação, ou uma maneira mais elementar, né, fazendo um argumento mais discreto, como se fosse cálculo de juros, tá? Então, pensamos assim, vamos supor que de um dia para outro, a unidade de tempo, em geral, é dia, porque nós estamos pensando alguma coisa de 6 meses, tá? 180 dias, então a gente trabalha com dias, é o raciocínio. Tanto é que os dados da Covid, né, a gente recebe toda noite, diariamente, né? Então, de um dia para outro, uma certa quantidade Q de indivíduos sãs, né, susceptíveis, é infectada e passa para o compartimento dos infectados, tá? Então, esse é o princípio básico. Essa tal quantidade deve ser proporcional às populações S, né, suscetíveis e I. Ou seja, essa quantidade Q deve ser um número beta vezes S vezes a quantidade I. Aí fala, vezes, não é mais, é vezes. É como se fosse uma reação química, tá? Onde o produto da reação depende da concentração, né, dos reagentes, tá? Bom, o coeficiente beta, né, na verdade, representa uma probabilidade de um infectado infectar uma pessoa sã susceptível em cada unidade de tempo, né, por uma unidade de tempo, que no caso é dia. Analogamente, no decorrer da epidemia, uma quantidade gama-I, gama de infectados, né, passa para o compartimento, perdão, passa do compartimento I para o compartimento R, porque depois de um certo tempo, uma quantidade de infectados, né, eles se curam ou, infelizmente, eles morrem, tá? Então, eles ficam retirados. Então, olha, a partir desse raciocínio, eu posso montar, então, a taxa de variação de cada uma dessas quantidades. Tá aí o modelo CIR, né, as equações. Então, antes de eu colocar as equações, tudo que eu falei antes, né, pode ser representado nesse diagrama de fluxo aí. Então, primeiro tinha um compartimento suscetíveis, depois de um dia, por assim dizer, uma certa quantidade passa a ser infectado, ele entra nesse compartimento. Que quantidade é? É uma quantidade beta, né, que é um parâmetro, uma probabilidade, vezes a população dos susceptíveis vezes a população dos infectados. Tá? Por quê? Quanto tem mais infectado, vai infectar mais gente. Quando tiver mais suscetíveis, mais pessoas estão assim suscetíveis a ser infectado. Então, essa quantidade entra nesse compartimento, tá? E depois de um tempo, uma quantidade gama, tá, vezes a população desse compartimento, ficam curados ou mortos, então ficam retirados, tá? E entra nesse compartimento retirado. Então, em termos de taxa de variação,
teremos um sistema de 3 equações diferenciais ordinárias, tá? A variação, taxa de variação de S em relação a T, né, suscetíveis em relação a T, é justamente βSI com sinal de menos. Por que sinal de menos? Porque eles são retirados do suscetível para serem infectados. Então, eles estão perdendo essa quantidade de pessoas. Então, isso aqui, essa taxa é negativa. A taxa de infectados vai ser o quê? Ele vai receber este valor aqui, tá? Então, com sinal positivo, βSI, mas vai perder essa quantidade aqui, menos, então, gama I. E o compartimento dos retirados fica só esperando, né, as pessoas curadas que vêm do compartimento dos infectados. Então, a taxa de avaliação dos recuperados ou retirados, né, é justamente gama I, com sinal de mais, claro, né, porque ele recebe. Ah, mas aqui não sai mais ninguém? Não. No final das contas, todo mundo vai estar no compartimento R. Ou eles ficaram curados, ou eles atingiram o óbito, tá? Então, basicamente, então esse é o sistema. Vamos fazer alguns comentários sobre esse sistema de 3 equações diferenciais ordinárias, não lineares, né? Porque aqui tem um produto, então esse sistema é não linear, mas é um sistema razoavelmente simples para se estudar do ponto de vista teórico. Então, para plotar a curva dos infectados, a gente precisa resolver o sistema de equações diferenciais que acabamos de deduzir. E isso, por ser equações não lineares, né, pode ser razoavelmente complicado, porque você não vai conseguir resolver isso na mão, você vai precisar usar um método numérico computacional. Mas sem problema nenhum, porque para esse tipo de sistema tem muitos métodos computacionais já preparados, tá? Inclusive coisas típicas como o Runge-Kutta pode resolver esse problema. Mas então, eu quero explorar nessa palestra uma versão discreta do modelo SIR, porque a versão discreta ela é muito intuitiva, ela basicamente dá o mesmo resultado, sem nenhum prejuízo, tá? E você pode estudar as curvas usando uma planilha Excel, tá? Então, a versão discreta começa assim. A gente já sabe, né? Tem 3 compartimentos. Compartimento S perde um beta SI para compartimento I de um dia para outro. E o compartimento I ganha essa quantidade, mas perde essa quantidade porque as pessoas foram retiradas depois de um certo tempo. Tá? Então, do dia I para dia I mais 1, eu posso pensar assim. Os susceptíveis de amanhã, né, do dia I mais 1, são os susceptíveis de hoje, menos uma quantidade que foram contaminados, né, uma quantidade de pessoas. E os infectados de amanhã? Os infectados de amanhã, do dia de amanhã, são os infectados de hoje, mais uma quantidade de novos infectados, menos uma quantidade de retirados. Então, fica assim. E os recuperados? Os recuperados de amanhã são os recuperados de hoje, mais os novos, né, pessoas, indivíduos que foram, digamos, imunizados, né, que foram curados ou que morreram. Tá? Então, esse é o sistema discreto. O sistema contínuo, né, com equações diferenciais está aqui, e esse aqui é o sistema discreto com equações de diferença. Mas, basicamente, eles dão exatamente a mesma coisa, só que aqui o tempo é contínuo, e aqui o tempo varia de dia a dia, que na prática é o que nós usamos. Então, resolver esse sistema é muito fácil, porque se você sabe quantas pessoas tinham, quantos infectados tinham no dia zero, tá? Né? Quantas pessoas são considerados pacientes de zero, né? Então, você tem
a configuração do dia 0. Você põe aqui e calcula o dia 1. Uma vez calculado as populações compartimentais do dia 1, coloca desse lado direito aqui, faz as continhas e encontra, então, o tamanho dos compartimentos no dia 2. Aí põe dia 2, acha dia 3, dia 4, dia 5, e assim a gente faz. E a gente faz isso usando essas formulinhas, só colocar numa planilha Excel e você tem dados para plotar suas curvas, tá? E essas curvas eu vou mostrar no finalzinho aqui dos slides. Deixa eu voltar então. Bom, a gente vai ver agora que o sistema de EDO é um pouquinho difícil de manipular, porém, ela te dá, esse sistema te dá algumas propriedades qualitativas que o sistema discreto não te dá. Tá? Então, vamos lá. Agora, então, aparece, eu vou introduzir o número de reprodução R0. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Perfeito. Então, a gente quer estudar a curva dos infectados. A gente quer estudar a curva dos infectados e sabemos, então, daquelas três equações diferenciais, né? A equação diferencial em relação aos infectados é assim, derivada em relação ao tempo é beta-SI menos gama-I. A gente tinha visto agora há pouco. Então, olha, o que a gente sabe da matemática elementar, né? Se uma função ela tiver derivada positiva, então a sua curva é crescente. Curva crescente significa que cada vez mais eu vou ter infectados. Então, isso caracteriza epidemia. Tá? Se essa quantidade for positiva, a curva I dos infectados, né, é crescente, então epidemia. Se essa quantidade for negativa, tá? A derivada negativa, a curva é decrescente. E aí, curva decrescente significa não epidemia. Curva decrescente significa assim, hoje um infectado infecta duas pessoas, mas amanhã vai infectar um, depois duas pessoas infectam um, depois três pessoas infectam um, então daqui a pouco não tem mais ninguém para ser infectado, tá? Não, perdão, daqui a pouco não haverá infectados para infectar os suscetíveis. Então, eu olho para essa equação de cima, né, olho para isso aqui, então eu concluo, olha, derivada positivo, é só fazer a continha aqui, significa que beta-S sobre gama é maior que 1. Então, epidemia. Derivada negativa é equivalente a dizer que beta-S sobre gama é menor que 1, significa não epidemia. Então, esse número aqui, esse quociente, né, é especial, ele chama atenção, né, ele te oferece um limiar, né, entre duas situações, de epidemia e não epidemia. Então, a gente define o número básico de reprodução, o R0, como sendo beta-S sobre gama. Então, beta-S sobre gama representa, né, o seguinte, o R0 mede a força da epidemia, tá? Porque se o R0 for muito grande, significa que a taxa de variação grande significa que no dia seguinte, né, quantos novos infectados eu vou ter. Então, um infectado pode infectar dois, ou um infectado pode infectar três pessoas em seguida. Então, esse número ela é importante e ela mede a força da epidemia. Pode ser deduzido fazendo algumas contas, né, e ver o significado exato disso. Então, pode ser deduzido que R0 representa o número de novos infectados causados por um infectado. Significa, em outras palavras, uma pessoa acabou de ser infectada. Depois, contando com período de incubação, etc., etc.,
quantas novas pessoas sãs essa pessoa consegue infectar, tá? Se for maior que 1, é epidemia. Se for menor que 1, a epidemia está acabando, né? Não epidemia. Então, esse número R0 é extremamente importante e na televisão a gente vê os especialistas, médicos, pessoal infectologista, toda hora falando o nosso R0 no começo chegou a 2,4, agora está 1 ponto alguma coisa. Tá? E tem algumas metodologias para ver isso também. No início da epidemia, basicamente não tem recuperado. Então, os infectados, no início, é basicamente uma pessoa infectada que vai infectar todo mundo. Então, o S é praticamente o número N, tá? Todo mundo é suscetível no início da epidemia. E aí o R0 fica beta N sobre gama. E com isso a gente consegue mostrar que a curva de infectado no início ela é uma exponencial crescente. Mas eu não ia tratar isso agora. Esse parâmetro 1 sobre gama é basicamente tempo médio que um infectado leva para ser retirado. Ou seja, o tempo médio que as pessoas ficam curadas ou que as pessoas vão a óbito. Tá? Mas o cálculo desse beta é extremamente difícil. Eu mencionei isso antes, né? É um dos parâmetros que a gente não consegue fazer. Obter assim, olhando os dados de hospitais, então beta é tanto. Porque beta é uma probabilidade bastante complicada de se obter. Mas, então, como fazer, né? Então, em geral, a gente manipula aquele sistema de EDOs do modelo SR, né, modelo CIR, para não utilizar diretamente o parâmetro beta. A gente manipula aquele sistema e acaba obtendo o R0. E com o R0 a gente faz uma estimativa do beta se for necessário, porque dá para plotar os gráficos sem usar o beta. Pronto, então esse é o número básico de reprodução. Ela tem essa fórmula. Bom, agora vem as estratégias. Então, para achatar a curva de infectado, equivale a diminuir a força da epidemia, tá? E diminuir o número de R0. Então, eu já tinha comentado, né? Esse R0 maior que 1, a epidemia está, assim, desenvolvendo com toda a força. Se o R0 é menor que 1, a epidemia já está, assim, perdendo força, já, então, indo para não epidemia, tá? E se o R0 é grande, mais pessoas são infectadas, porque o R0 é a capacidade, né, é o número de indivíduos que uma pessoa infectada consegue infectar em seguida. Tá? Por exemplo, se uma pessoa infecta sempre duas pessoas, aí duas infecta quatro, quatro infecta oito, e assim por diante, a gente tem, então, uma curva exponencial. Tá? Então, gente, olha, o R0 tem essa cara. E agora vem, então, a teoria matemática que está por detrás do achatamento. Eu quero diminuir o valor de R. Bom, eu posso diminuir o valor de R aumentando esse gama aqui, por exemplo. Mas isso é inviável porque esse 1 sobre gama é justamente o tempo médio para que as pessoas ficam retiradas do sistema. É mais ou menos padrão, você não consegue mudar muito isso aí, que é o tempo que a pessoa, né, leva para ficar imune ou leva para, digamos, ser retirado por causa do óbito. Então, é um parâmetro que a gente não mexe, ele é mais ou menos fixo. Tá? Então, sobra duas possibilidades, diminuir o numerador aqui. Então, diminuir a quantidade S significa diminuir o número de pessoas suscetíveis, tá? Equivale a aumentar a imunidade da população, porque aumentar a imunidade, essa população não fica mais suscetível. Então, isso é ideal com vacinas. Toda vez que você tem vacina, e aí na hora o número de pessoas suscetíveis diminui, tá?
Então, diminui de imediato e, portanto, o R0 diminui e não tem epidemia por causa da vacina. Mas nós não temos vacina, tá certo? Então, finalmente, eu tenho que tentar diminuir o número beta. O que é beta mesmo? Beta é aquele probabilidade das pessoas se contaminarem, né? Se infectarem, tá? Então, então a outra alternativa seria diminuir o valor de beta. Isto é, diminuir o número de contatos, né, entre populações S e I, suscetível e infectado. Se eu diminuir o número de contatos, vou diminuir a probabilidade de uma pessoa contaminar a outra, tá certo? Então, isso é ideal com política de isolamento social, né? Porque você diminui o número de contato. E também com o uso de máscara e higienização, porque quando você usa máscara, você tem uma proteção contra uma pessoa infectada. Então, você diminui o número beta também. Então, olha, justamente são as políticas que a gente vê, né, do sistema de saúde, tá? Ministério de Saúde, do governo, né, que é justamente isolamento social, usar máscara, né, usar álcool em gel para ter sempre as mãos limpas, não levar as mãos aos olhos, ao nariz, etc. É exatamente o que a gente aprendeu junto aos meios de comunicação, tá? Então, esse é uma maneira mais factível e efetivo para você diminuir o beta, que por sua vez vai diminuir então a força da epidemia, né, da infecção, do contágio. Então, falando isso, né, então deixa eu só voltar aqui. Agora eu vou plotar uns gráficos, né? Eu vou usar então a versão discreta. Por quê? Porque a versão discreta te dá o mesmo gráfico, né? Apenas a versão discreta te dá os pontos dia a dia. Esse sistema de EDO te dá uma curva contínua, mas se tiver os pontos dia a dia, eu ploto um gráfico que vai interpolar esses pontos, pelo menos para os meus olhos, para enxergar o gráfico, tá? Então eu vou dizer quem são como que era no dia zero, né, a situação, e aí a gente a situação do dia zero, eu consigo calcular a situação do dia do dia um colocando aqui, calculo do dia 2 me dá o do dia 3 e assim por diante, tá? Então eu vou fazer isso numa planilha Excel, que eu não vou mostrar aqui a planilha, mas eu tenho os resultados aqui. Então, vou fazer um dado fictício num cenário sem política de combate à doença, sem isolamento, sem nada, tá? Aí eu estou supondo. Eu evitei de usar dados atuais porque eu queria deixar isso mais do ponto de vista de modelagem matemática e não de uma palestra sobre, né, os dados ou sobre cenários atuais. Eu não gostaria de discutir cenários aqui, porque geralmente cenários a gente faz essa discussão em equipe, tá? Com médicos e com pessoal da computação, estatísticos, é coisa de equipe, né? Então aqui eu coloquei dados fictícios, mas bastante sugestivos. Então suponha que inicialmente a população tinha 1.000 pessoas, tá? Digamos uma pequena cidade. 1.000 pessoas com um contaminado, tá? No dia zero, esse é o paciente zero, por assim dizer. E aí, os retirados, né, não tem ninguém, porque tem 990 pessoas suscetíveis, tem um doente e a coisa vai começar. E suponha que para esse cenário, a probabilidade de contágio seja 0,0007 e a probabilidade, a taxa, né, de recuperação seja 0,1, tá? Que é o gama. E então, eu colocando esses dados como dia zero, eu consigo calcular os dados do dia 1.
com o dia 1 calculo, né, os dados do dia 2 e assim por diante. Então, no começo tinha 1.000 susceptíveis. Com o passar do tempo, ele vai caindo, né? E por quê? Porque os susceptíveis foram sendo contaminados com o tempo. Então, essa vermelha é a taxa de contaminação, tá? Então, taxa de infectados. Aí, no começo, todo mundo era susceptível, tinha pouca gente sendo contaminados, né? No início. Aí, depois de ser contaminados, alguns ficavam curados e outros morriam, então aqui era a curva amarela dos retirados, tá? Aí depois de um certo tempo, quase todo mundo já foi contaminado, tá? Então, da curva de contaminação, a curva de contaminação também vai caindo, porque com o passar do tempo, 1/γ, por exemplo, esses contaminados ou morreram ou ficaram curados. Então, todo mundo, no final das contas, todo o compartimento S se transfere para o compartimento R. Tá? Então, esse é três gráficos típicos do sistema SIR. Tá? O azul são os suscetíveis e os vermelhos os infectados. Essa é a curva que a gente quer achatar. Tá? Nesse exemplo, a gente percebe que no momento crítico, né, mais ou menos no dia 20 por aí, 600 pessoas poderão estar infectado simultaneamente, 600 pessoas. E se essa cidade não tiver leitos, tá, capacidade para receber essas 600 pessoas, então o sistema entra em colapso aqui, tá certo? Bom, gente, eu vou fazer um outro gráfico, né, dizendo que eu vou diminuir esse número beta aqui, tá? Como a gente tinha combinado aqui, né? Diminuir beta, né? Diminuir o valor de beta significa diminuir o número de contato entre as pessoas. Então, com política de isolamento social, máscara e higienização. Então tá, então eu vou diminuir isso para 0,4, por exemplo. O pico é atingido no dia 21, com 623 infectados aqui. Então, exemplo 2. Cenário com política de isolamento social, tá? Diminuindo o beta para 0,004. Então, os dados iniciais são iguais, né? Só o beta que foi modificado, porque agora eu tenho política de isolamento, né? E o pessoal está usando máscara, então já é um outro cenário, tá? Nesse cenário, o pico da epidemia é atingido no dia 34, ao invés de dia 21. A gente empurrou vamos dizer, né, a calamidade para frente, né? E o número de infectados não será mais 623. O número máximo de infectados será 424. Infectados, assim, né, no mesmo dia, né, assim, simultaneamente será 424. Então, gente, a curva dos infectados que a gente está interessado, ele, ao invés de fazer essa subida forte assim, ela vai ser achatada, né? Aqui está bem alto, né? 600 e pouco, e o pico é atingido logo lá perto do dia 21, e aqui está mais achatado e o pico é atingido mais para frente, tá? Então, essa é a matemática do achatamento. A gente não multiplica a curva por alguma coisa e vamos achatar a martelada, por assim dizer, tá? A gente enxerga isso através do modelo SIR, né? O modelo SIR, tá? Controlando essa quantidade, esse parâmetro beta, tá? Eu acho, então, já estou para concluir a minha palestra aqui. Então, conclusões. Anotando os dados de uma epidemia já ocorrida, é fácil plotar o gráfico de infectados. Tá? Então, no ano que vem, eu olho os dados, por exemplo, da Globo News ou do Ministério da Educação, tá lá tudo listado, eu faço um gráfico, né, da curva dos infectados. O que é difícil? Difícil no início de uma epidemia, né, você prever a curva de infectados.
E para isso é necessário modelos matemáticos, tá? O modelo compartimental SR é amplamente utilizado para a tomada de decisões em nível governamental. Então, não é um modelo que a gente está fazendo só para ter uma aula ou uma palestra. Esse é um modelo que se usa. Apesar que o modelo mais usual, depois que uma epidemia já começou, é o modelo o CIR, tá? SEIR. Tem um compartimento a mais, que é o compartimento das pessoas que são, ixi, como se dizem, bom, daqui a pouco eu falo Exposto. sobre, expostas, exatamente, por causa que, como você tem uma pessoa, tem uma grande quantidade suscetível que não estão expostos, né, estão isolados, estão fazendo quarentena, então a gente trabalha em cima dessa compartimento E dos expostos, tá? E, finalmente, né, a última conclusão é: o isolamento social, a quarentena, diminui esse valor de beta, que é a taxa de contágio, tá? E esse valor faz diminuir o R0, a força da epidemia, tá? Esse número básico de reprodução da epidemia. Então, consequentemente, né, o isolamento social achata a curva de infectados, tá? Então, isso podemos dizer que é matematicamente verdadeira, né? Então, acho que já terminei aqui. Vou só mostrar umas referências. Eu coloquei umas referências mais ou menos clássicas, né? Esse é um livro muito bom, é tipo uma bíblia, tá? Um manual assim, tem praticamente tudo sobre matemática de populações e epidemia. Tá? Esse aqui ninguém vai ver, né? Porque é um artigo de 1927, escrito, tudo que está aqui, a gente vê uma abordagem mais moderna, tá? Esse é o original, o artigo onde foi proposto o modelo CIR. Aqui tem uma coisa mais recente, 2009, tem vários modelos CIRS aumentados, né? Com exposição, com morte, com natalidade, com delay, tá? Atrasos. É uma discussão de modelos, tá? E aqui eu coloquei o Ministério da Saúde, tá? Do dia 27 de fevereiro, quando o OMS, né, anunciou a pandemia, então o Ministério da Saúde já começou a trabalhar, tá? Então tem aqui também algumas coisas. Professor Carlos, eu acho que eu vou ficar por aqui, então. Obrigado, gente.